Seja muito bem-vindo ao nosso canal Jaboque Vamos Orar. Nesse estudo nós vamos ver sobre o Vale de Acor. Vale a pena conferir que esta mensagem venha trazer esperança, venha aumentar a tua fé e venha te aproximar mais do nosso Deus Todo-Poderoso. E não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Vamos falar do amor de Deus? Bora ao estudo? Vamos lá! O tema de hoje é passando no Vale de Acor e saindo fortalecido na esperança. Glória a Deus, que tema tremendo! O estudo tá muito bom, fica aí e vamos conferir. O nosso texto básico fica em Oséias, no capítulo 2, verso 14 a 15, que diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Glória a Deus, que Deus lindo é esse! A primeira pergunta que eu fiz para mim, enquanto eu estava desenvolvendo esse estudo, era: vale e deserto são as mesmas coisas? O que você acha? No sentido do tratamento com Deus, não. E também no sentido geográfico, também não. Vamos ver um pouquinho só do deserto, pois tem um estudo que já foi dado que fala muito sobre o deserto. Só um pouquinho. Então nós vemos e nós sabemos pelos estudos que deserto é o lugar onde Deus trata com a pessoa, é um lugar de experiência com Deus. Passar pelo deserto geralmente é porque Deus quer trabalhar conosco, é porque Deus quer retirar, lembra dos entulhos do estudo passado? Deus quer retirar aquilo que não serve, que está dentro de nós. Lembra que o salmista fala: oh Senhor, tu me sondas, tu me conheces, né? Retira aquilo que não te agrada de dentro de mim. E o Senhor, Ele quer trabalhar o nosso caráter, Ele forja o nosso caráter no deserto. A nossa personalidade, ela vai se modificando. E também, sabe o que acontece de mais lindo? O Senhor nos prepara para a bênção. E essa bênção, ela existe quando nós atravessamos o deserto. E vale, você sabe? Se o deserto é lugar de tratamento e experiência com Deus, e o vale? É lugar de batalha, muita batalha. A Bíblia fala de 7 vales. Tem o vale de Sidim, tem o vale de Gerar, tem o vale de Baca, tem o vale de Hebron, tem o vale de Acor, tem o vale de Ossos Secos e tem o vale da Visão. Mas nós vamos estar hoje nos alimentando da palavra de Deus e aprendendo sobre o vale de Acor. As batalhas bíblicas aconteciam nos vales. E é interessante porque os vales parece que eles são meio rodeados de rochas. Vou dar um exemplo para você, o rei Josafá. O rei Josafá, em 2 Crônicas, no capítulo 20, vamos ver, verso 15 a 17, fala o seguinte: e disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Olha que batalha! Pois a batalha não é de vocês, não é, mas é de Deus. Amanhã desçam contra eles, eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nesta batalha, glória a Deus. Tomem suas posições. Olha que mensagem linda que dá aí. Tomem as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Oh, aleluias! Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. E foi uma guerra tremenda, uma batalha forte, mas sabe quem que lutou? É o Senhor Jesus.
Eita, Jesus lindo e maravilhoso! Mas hoje nós vamos focar justamente no Vale de Acor. Acor, ele significa confusão, infelicidade, desgraça, problema. Por quê? Os nomes, eles se davam com os acontecimentos. E era justamente os acontecimentos travados nesses vales que tinham nome. Por isso que você viu vários significados do Vale de Acor. Vamos ver o contexto de Oséias, que diz assim: Oséias foi um profeta, tá? Exclusivamente para a nação de Israel. Ele profetizou para quem? Isso mesmo, você está esperto, para a nação de Israel. Já havia sido feita a divisão naquela época dos reinos. Era Israel, aí no tempo de Salomão, tá? Ele pecou contra o Senhor e no tempo do filho dele, Roboão, Deus dividiu. Ficou o reino do norte, 10 tribos, que ficou sendo chamado de Israel, e o reino do sul, que ficou sendo chamado de Judá. Sabe com quem que Oséias ele profetizava? Oséias era um profeta menor. Ele profetizava na época de Amós, na época de Isaías e na época de Miqueias. Vamos ver como estava a situação lá daquele povo de Israel? Olha, eu confesso para vocês, não é muito diferente da situação de hoje. O povo daquela época estava mergulhado na idolatria. Você pensa que idolatria é somente se prostrar diante de imagens? Não. Às vezes a idolatria está no seu carro. Às vezes você está tão assim fixado no seu cônjuge ou numa pessoa que está com você. Isto é idolatria. E outras coisas mais. Tudo que você coloca na tua vida igual a Deus ou acima de Deus é idolatria. Mas também era uma época de muita imoralidade. Tá diferente de hoje? Não. Injustiça também não é diferente. Como o livro de Oséias é um livro interessante. E tinha uma coisa que a gente vê mais uma semelhança com a época de hoje. Era uma situação de muita prosperidade. A infidelidade daquele povo, Deus a comparava como um adultério espiritual. E aí, quando ele fala para Oséias se casar com aquela prostituta, era justamente porque o casamento de Oséias seria a representação da relação de Deus com Israel. Assim como representava Deus, o Salvador, que é o significado do nome de Oséias, e aquele povo de Israel. É impressionante como você para pensar, você vê que não estamos diferentes. O foco do nosso estudo é o capítulo 2, por quê? Como assim? Por que é o foco? Porque no capítulo 2, nós vemos que Deus não desistiu do povo de Israel. Ao contrário, muitas das vezes Deus faz isso conosco. Ele nos tira da nossa zona de conforto, do nosso comodismo. Por quê? Porque Deus tem algo para mim, Deus tem algo para você. Deus quer nos ensinar para entrarmos pela porta da esperança. Não é a porta daquele programa lá, não. A porta da esperança daquele programa, muitas das vezes você abria e não tinha nada. Mas esta porta da esperança tem um reino eterno, tem um reino celestial. A Bíblia fala que os olhos não viu, o ouvido não ouviu. Não existem palavras, como Paulo fala, de inefáveis, que são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que entram pela porta. Vamos descobrir já quem é a nossa porta. Voltando ao Vale de Acor, o Vale de Acor na Bíblia é mencionado 3 vezes. A primeira vez mostra a punição de Deus com um rapaz chamado Acã. Vamos ver Josué 7, 25 e 26, que diz assim: E disse Josué, por que nos perturbaste? Eita, engasguei. Por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel, olha o que aconteceu, porque que era perturbação. Todo Israel o apedrejou, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje.
Se você parar um pouquinho para pensar, qual foi o crime de Acã? Sabe qual foi? Ser desobediente, ser rebelde e fazer aquilo que o coração dele mandou. Muitas das vezes, fazer o que nós queremos nos leva à separação eterna de Deus. Quando a gente vê, passamos por vales, tá? E no caso lá do vale de Acor, na época de Josué, quando Acã foi apedrejado, isso pode acontecer. Aquele vale ficou chamado Acor e ele teve como significado, como simbolismo, o problema, o pecado de Acã. Por quê? Porque foi uma punição a Acã. Vamos aplicar isso no nosso dia de hoje? Nós podemos até estar passando por esse vale, mas nós temos a certeza, como diz Provérbios 21 e 31, que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, porém a vitória vem do Senhor. Olha que afirmação do salmista, a vitória vem. Também nós sabemos no Salmo 121 e 2 que do Senhor vem o socorro. Olha a afirmação, porque diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Olha o que o Salmo 3, verso 8 diz: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então do Senhor vem a salvação, é garantia. E também tem outra coisa, Salmo 33 e 20, que diz: a nossa esperança está no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Você pode passar pelo vale de Acor, você pode passar pelos problemas, só que do Senhor vem a vitória, do Senhor vem o socorro, do Senhor vem a salvação e do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, vem a esperança. Ele é o teu auxílio, Ele é a tua proteção. A segunda vez que aparece sobre o Vale de Acor está em Isaías, no capítulo 65, verso 8 a 10. Essa segunda vez, ele vem no seguinte contexto: ele vem mostrar que o vale, ele pode ser um lugar de refrigério, pode ser um lugar de repouso. O significado nesse capítulo de Isaías vem trazendo que é a providência divina, vem trazendo que no vale vai ter paz e fartura. Vamos conferir? Isaías 65, de 8 a 10, diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha mosto num cacho de uvas, dizem, não desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos. Lindo esse versículo. É Deus falando que Ele nos considera. E assim Deus faz por amor a nós, que não os destrua a todos. E produzirei descendência a Jacó, e a Judá um herdeiro que possua os meus montes. E os meus eleitos, glória a Deus, herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. E Saron servirá de curral de rebanhos, e o vale de Acor, lugar de repouso de gados para o meu povo que me buscou. Você busca o Senhor? Olha a promessa, Vale de Acor, lugar onde você vai encontrar providências, lugar onde você vai encontrar paz e fartura. Nós podemos ver um vale onde havia necessidade, mas teve muita prosperidade física, alimentação, até mesmo financeiro. Mas o Senhor, Ele pode transformar um vale em um manancial de águas vivas. Glória a Deus. Vamos ver Salmo 103 e 5, quando fala sobre manancial? Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Oh, aleluias! Salmo 24 e 5 diz assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Calma! Mais um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará, e o Todo-Poderoso, Ele vai agir, Ele vai fazer justiça. Vamos ver Eclesiastes
capítulo 5, verso 19, diz assim: e a todo homem a quem Deus deu riquezas e bem, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus. Vamos fazer a aplicação? Primeiro, você quer aplicar na tua vida essas bênçãos? Mas onde está a tua fé? Nós temos que crer que para Deus nada é impossível. Deus pode transformar toda e qualquer situação. Vamos ver Mateus. Não vamos ler Mateus, vai ser só eu que vou falar. Mateus 19, 26, diz justamente assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, é o próprio Jesus falando, todas as coisas são possíveis. Aonde tem estado a tua fé? Em quem você tem esperado a justiça? Quem tem sido a pessoa que você tem buscado socorro? O Senhor transforma toda maldição em bênção. O Senhor transforma toda sequidão em fonte que jorra água viva. Esse é o nosso Deus. E vamos ver a terceira vez que aparece, é justamente em Oséias. Vamos aprender com Oséias, onde ele recebe de volta a sua esposa, aquela esposa que era prostituta, ele se casa, né? Ela vem e ela vai também? É ela mesma, Gomer, após a infidelidade dela e o abandono dela do lar, Oséias a recebe porque o Senhor mandou. Sabe por que ele a recebe? Não é para ficar jogando na cara dela da infidelidade, não, mas é para uma nova vida. Ele fez obedecendo a ordem do Senhor e eu acredito que ele foi fiel. E eu acredito que ele conseguiu conviver bem porque houve perdão. Ele estava simbolizando o perdão de Deus para Israel. E nessa vez, aonde tem essa infidelidade, ele a recebe de volta. Está o nosso versículo base, que fala assim: eu atrairei. Sabe o que é atrair? Eu vou chamar, eu vou trazer de volta. Isso daí significa que nós veremos uma forma onde Deus nos aproxima dele. Muitas das vezes é através de experiências negativas que a gente se chega a Deus, mas Deus muitas das vezes cria oportunidades para nos trazer de volta à casa do Pai. Vamos ver João 12:32, o que nos diz? Nos diz o seguinte: mas eu, quando for levado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Você sabe quem que está falando esse versículo? É Jesus. Olha que lindo. Jesus, ele morre na cruz do Calvário por nós. Jesus, ele ressuscita, a morte não o deteve e ele ascende ao céu. E hoje a todos quanto deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É a tua condição agora. Mas aí, no versículo fala assim: eu levarei para o deserto. Ué, por que ia conduzir para um lugar de experiência com Deus? É justamente para que pudesse experimentar a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem um corinho que a gente gosta muito de cantar e principalmente cantava-se muito nas igrejas, que eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. O nosso oleiro é o Senhor. Mas sabe o que acontece? Muitas pessoas, quando são atraídas ao deserto e lá experimentam decepções, tristezas, frustrações, ao invés dela se aproximar de Deus, ela recua. Ela culpa Deus. Ela não reconhece os seus erros. Ela não para pensar o que eu fiz, Deus, o que o Senhor quer mostrar para mim. Simplesmente ela deixa Deus de lado. Que triste isso. E não é isso que Deus tem para você. Vamos ver Romanos 9:21, que nos diz assim: todavia, quem és tu, ó homem, para questionar a Deus? Hoje eu lembrava muito de um hino que fala: questione ou adore. Porque se Deus fizer a situação ser transformada, glória a Ele, Ele é Deus.
E se Deus não fizer a situação ser transformada, glória a Ele, porque Ele continua sendo Deus. Mas aqui em Romanos, o apóstolo Paulo fala assim: acaso aquilo que é criado pode interpelar seu Criador, dizendo, por que me fizeste assim? Não, Deus é o oleiro, nós somos o barro, nós pedimos para o Senhor nos transformar. E quando o Senhor está trabalhando conosco, é para nós termos a certeza de que Ele está nos fazendo melhores. Deserto não é lugar de morte, lembra do outro estudo? Mas é lugar de experiência com Deus. Aí no capítulo que nós estamos vendo, do versículo base, fala assim: falarei ao coração. Sabe onde que Deus fala ao coração? Vamos lembrar o pedacinho anterior? Eu levarei ao deserto e falarei ao coração. No deserto, a gente até pode ter aquela impressão: oh, eu tô sozinho, Deus me abandonou. Mas não é isso. É ao contrário. É no deserto que o Senhor te carrega no colo. A impressão que você tem é falsa. Deus te protege e lá Ele te ensina, Ele te consola, Ele te transforma em um vaso novo. Vamos ver Oséias 2:14, que diz assim: apesar de tudo, eu decidi trazê-la para mim. Apesar de tudo que você fez, Deus te perdoa. E olha como que ele diz em Oséias: eis que eu vou levá-la para o deserto e lá, a sós com Deus, eu falarei ao seu coração. É justamente isso que nós estamos meditando. O Senhor, Ele quer falar ao teu coração. O Senhor, Ele quer transformar a situação, mas Ele quer que você entenda que Ele é o oleiro, Ele é Deus e você é o barro. E você é a menina dos olhos dele, mas você precisa ter confiança. Sabe quem passa com você no deserto? Será que você sabe? Não é papai, não é mamãe, não é o cônjuge, é o Senhor. O Senhor passa com você no deserto. E aí, continuando no versículo, fala assim: e lhe darei as vinhas dali, e o vale de Acor por porta de esperança. Ah, glória a Jesus, eu tenho essa esperança. Eu sei que Deus transforma Vale de Acor em porta de esperança. Ele transforma a maldição em bênção. Quando o Senhor decide agir, ninguém impede. Ele transforma desesperança em esperança. Ele transforma medo, insegurança em ousadia. Ele transforma fraqueza em força. É Ele quem quer mudar situações. Ele quer. Olha que lindo. Deus se importa com você, sim. Deus ama você, sim. Volta a tua dependência com Ele, porque não dói quando estamos na dependência de Deus. Por maior que seja o sofrimento, você sabe que o Senhor não te deixa só. E é Ele quem pode mudar toda e qualquer situação. Sabe por quê? Deus é Deus de milagres. Deus é Deus de relacionamento. Deus é o Deus de amor. Vamos ver João 10:9? Diz assim: eu sou a porta. Quem está falando é Jesus, não é o programa, é Jesus. E Jesus fala: eu sou a porta. Qualquer pessoa, qualquer que quiser que entrar por mim, será salva. Oh, aleluias! Entrará e sairá e encontrará pastagem, ou seja, vai encontrar alimento, vai encontrar água, vai encontrar repouso, vai encontrar sombra fresca. E voltando ao versículo que nós lemos na introdução: e ali cantará. Oh, glória a Deus! Vamos ver Salmo 106:12, fala assim: então creram em suas promessas e a Ele entoaram cânticos de louvor. Sabe por quê? Antes era desgraça, era choro, era sofrimento. Agora é música, agora é cântico. Antes tristeza, agora júbilos de alegria. Glória a Deus. Para
concluir, nada melhor para fechar esse estudo como o Salmo número 40, verso de 1 a 4. Vamos conferir porque é tão lindo. Fala assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu vou tentar interpretar. Esperei com paciência no Senhor, paciência. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, tirou-me de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e ele firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Olha o verso 4. Feliz ou bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. É no Senhor que nós temos que esperar. É o Senhor Todo-Poderoso que se inclina e ouve as nossas orações e transforma todo choro em alegria, toda tristeza em alegria e transforma toda situação. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Aleluias! E que o Espírito Santo fale ao teu coração, que o Espírito Santo lhe traga nesse momento esperança, lhe traga gozo, lhe traga fé, lhe traga comunhão com Deus Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus, aquele que te amou a ponto de dar a sua vida por você, neste momento, venha reinar, venha celebrar com você, que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Obrigada e até mais um outro estudo no nosso canal Jaboque. Vamos orar?